Olá, internautas conectados no DMTV, estamos de volta com o DM Entrevista. Eu recebo hoje aqui nos estúdios do DMTV a doutora Carolina Salviano, ela que é a diretora clínica do Hospital São Nicolau de Catalão. Primeiro, um prazer recebê-la aqui, seja bem-vinda, doutora. Obrigado, muito obrigado por estar dando esse espaço aqui para a gente, né? Bom, vamos falar sobre alguns assuntos aqui, principalmente em relação à área dela, ela é pediatra, mas antes, vamos falar sobre um problema que o Hospital São Nicolau está passando, e eu tenho certeza que é um problema que deve estar também acontecendo em outros lugares do estado, que é a dificuldade de algumas regiões de terem acesso, através de convênios com o SUS, de serviços de alta complexidade, que é o que está acontecendo com o Hospital São Nicolau de Catalão, e ele que é um hospital particular, mas é conveniado ao Sistema Único de Saúde. Bom, fala um pouco mais para a gente sobre esse problema aí, doutora. Bom, é que o Hospital São Nicolau ele é um hospital particular e foi conveniado com o SUS. E desde o ano passado, tem uma equipe que implantou o serviço de hemodinâmica, mas que não foi credenciada ainda pelo SUS por motivo de existe uma normativa e exige um contingente populacional alto que a região ali que engloba Catalão, Goiandira, da macro-região da Estrada de Ferro, não obedece a esse contingente populacional. Né? E as pessoas que necessitam desse serviço, né, de hemodinâmica têm que ser deslocadas até Goiânia, que é a referência para aquela região. Ou seja, então há essa normativa no Sistema Único de Saúde de que uma região, para ter acesso a esse tipo de serviço através do SUS, tem que ser acima de 500 mil habitantes, né? E ali a região da macro-região da Estrada de Ferro não contém esse contingente populacional. Então, por esta normativa, a Secretaria de Saúde não libera o serviço de hemodinâmica para pacientes de SUS. Tá, assim, claro que acho que a dificuldade de uma pessoa, por exemplo, da região, que às vezes não tem muita condição e precisa de acesso ao Sistema Único de Saúde, seria muito mais fácil a pessoa, dentro da sua própria região, ter acesso a esse serviço. O que está sendo feito por vocês, junto ao poder público, para tentar dar uma solução para isso? Por exemplo, incluir alguma outra cidade que, de repente, possa vir a somar a esse contingente populacional? Enfim, está sendo feito algum tipo de ação por parte de vocês? O secretário de Saúde está tentando ver se consegue conciliar a região de Aparecida de Goiânia para que esse contingente populacional seja feito e assim possa ser liberado o serviço para lá. Mas ainda não tem nada definido, não. Quer dizer, no caso de Aparecida de Goiânia, por estar, vamos dizer assim, praticamente junto a Goiânia, afinal faz parte da região metropolitana, para quem mora em Aparecida de Goiânia seria até, assim, às vezes as pessoas ficam pensando, essa pessoa vai sair de lá, né, para sair de Aparecida de Goiânia para ir até Catalão para ter acesso aí se Goiânia está do lado. Mas seria mais uma forma, na verdade, de, vamos dizer assim, para tentar dar uma adequação às normas para beneficiar a população de lá, não é? Porque nenhum paciente de Aparecida de Goiânia vai sair daqui e ir para lá. Aparecida de Goiânia já tem um serviço credenciado e parece que está tendo outro em vias de credenciamento, né? É só questão assim, de desafogar mesmo, né, Goiânia, aqui, a capital, porque lá oferece esse tipo de serviço e tem a capacitação para poder, né, suportar esse tipo de paciente lá. E não justifica andar quase 300 quilômetros para poder fazer um cateterismo, né, um estudo desse. Então, ficaria lá mesmo na região. Você não justificaria ninguém sair daqui para ir lá, tampouco de alguém sair de lá para ter que vir aqui. O ideal seria que a pessoa tivesse acesso a esse tipo de serviço na própria região. A gente estava até comentando em off que eu estava pensando aqui se há alguma região, alguma outra macro-região que não seja essa da região metropolitana, que tenha esse contingente populacional, que tenha 500 mil habitantes. Eu acho que todas as outras regiões, então, fora da região metropolitana, deve estar esbarrado nessa, né? Eu imagino que esteja, né? Porque assim, acho que uma área que tenha mais população aqui é só ali Rio Verde. E não sei se teria também essa quantidade populacional, né? Mas o que
que se vê assim, em termos de saúde pública no país inteiro é que a tendência é de ficar sempre nas capitais, né? Você não tem uma distribuição de serviços, né, por região, assim, que atenda aquela região, né? Falando mesmo, agora puxando para a pediatria, né? A referência lá daquela região de Catalão, dali, é o Goiânia. Se eu preciso transferir uma criança para uma unidade de terapia neonatal ou terapia pediátrica, intensiva pediátrica, a referência é Goiânia. E Goiânia está superlotada, né? Ela não tem mais capacidade de absorver o estado inteiro, né? Teria que ter programas, políticas de saúde pública para distribuir melhor esse atendimento à população. Não, e acho que é um problema acho que tem muita gente que deve estar assistindo a entrevista agora que deve ter se deparado com esse tipo de problema. E principalmente em hospitais como o Hospital de Urgências de Goiânia, às vezes ele está funcionando no seu limite justamente pela quantidade de pessoas que saem do interior e até mesmo de outros estados, justamente porque não tem acesso a algumas especialidades, então afogam o sistema dentro da capital. Quer dizer, no caso, o que vocês estão tentando, na verdade, muito vai ajudar exatamente nisso, né? Desafogar um pouco do que está acontecendo aqui em Goiânia. Até mesmo lá na região, o Hospital São Nicolau ele tem credenciamento em terapia intensiva para adulto, né? São 11 leitos que existem no hospital, o serviço de hemodiálise. Então, se você fechar esses serviços, você não tem como absorver isso aqui em Goiânia, né? Não tem como. É matematicamente impossível. Você não tem espaço físico já, né, adequado para isso e nem profissional para suportar esse volume todo de atendimento. Tá. Para dar mais ou menos uma exemplificação do que acontece em relação a essa disparidade aí na distribuição de profissionais e de especialidades por todo o Brasil, falar só um pouquinho contigo exatamente sobre a sua especialidade, que é pediatria, né? A gente estava falando agora há pouco sobre as deficiências de profissionais na área da pediatria na sua distribuição geográfica pelo Brasil. Ou seja, Goiás está muito abaixo do que realmente exige a Organização Mundial de Saúde, né? Igual eu havia comentado com você, se fosse olhar o contingente em termos do Brasil, a quantidade de pediatras é suficiente para atender a população brasileira. Só que ela não tem distribuição equitativa, né, dentro do nosso país. Então, ao passo que no Rio de Janeiro tem 40 pediatras para cada 100 mil habitantes, né? Aqui em Goiás estava fazendo mais ou menos 9 para 100 mil habitantes. Então, você tem uma carência de profissionais muito grande mais centro-oeste, norte e nordeste, principalmente, né? No norte, essa taxa, se não me engano, era de 3 para 100 mil habitantes. Quer dizer, você não tem pediatra quase que nenhum, né? Em áreas básicas, que seriam, assim, o alicerce da saúde pública, né? E a orientação da OMC é de que seja, parece que 20 para 100 mil, né? Porque essa questão até de falta de profissionais, ela começou a ser levantada em 2009, quando teve aquele surto de dengue no Rio de Janeiro. Que, faltam pediatras. Na verdade, no Rio de Janeiro não faltavam pediatras na rede pública, né? Mas você não tem salários que satisfaçam a profissão, a categoria. Não existe plano de cargos e salários na rede pública. Isso é uma coisa que está sendo buscada há um tempo atrás e começou nessa época, que começou a ter essa indagação. Faltam pediatras. Faltam pediatras em algumas regiões, em outras sobram, né? Essa taxa de 20 por 100 mil, ela se equivale à taxa europeia em termos de população, de 20 para 100 mil habitantes, né? Só que lá você tem um serviço de saúde que funciona adequadamente, claro, né? Aqui igual tem região que tem região que não tem. Em Goiás mesmo, né? A minha região lá, Catalão, ali, você já tem uma carência de pediatras. Alguns pediatras lá da minha cidade, de Catalão,
eles já estão em final de carreira. Muitos deles estão perto de se aposentar. E quando se aposentarem... Então, assim, o grande problema, então, da procura desses profissionais, ou melhor, da não procura desses profissionais por essas áreas de deficiência, é só remuneração ou tem algum outro fator que inibe as pessoas procurarem essas áreas para trabalhar? Eu acho que o fator básico mesmo é a remuneração. Porque a pediatria, assim, o pediatra, ele vive do consultório, né? A gente não tem... Não faz exame, não faz procedimento cirúrgico, nada para você ter um ganho a mais, é só a consulta. E a consulta pediátrica é uma consulta diferenciada, ela demora tempo, ela demanda tempo, né? É uma relação que você cria não só com a criança, é com a família. Claro. Vai a mãe, vai o pai, vai a avó. Eles chegam ao consultório com uma lista de perguntas que vão fazendo com que ele tenha confiança até no profissional que está cuidando daquela criança, né? Isso daí você não pode estabelecer tempo. Não, eu tenho 15 minutos para te atender. Não tem como, né? Então, acho que essa é uma questão que realmente diminuiu a procura pela especialidade, né? Só que isso daí contrabalançou um pouco, porque a taxa de natalidade caiu. Na década de 70, entrou de 5 filhos por família. Hoje é mais ou menos 1,8 a média nacional. Né? Então, diminuiu a procura, mas diminuiu a natalidade. Só que é uma profissão que tem que ser mais valorizada, porque o investimento na base da criança não tem preço. Né? Qualquer gasto é, na verdade, investimento. Né? Como havia dito para você também, James Heckman foi Prêmio Nobel de Economia em 2000. O trabalho que ele desenvolveu foi justamente esse. O investimento na primeira infância, ele retorna para a sociedade e muito bem. Cada dólar que você investe numa criança pequena, ele retorna como $17 para a sociedade. Então, isso não é gasto, né? E isso tem que ser valorizado pela sociedade, pelo país. Porque se você não dá condições para aquela criança desenvolver todo o potencial que ela tem, né, infelizmente você vai ter um país... pobre culturalmente, né? Você não tem mão de obra especializada, né? Infelizmente, e gasto com doença, porque na verdade a medicina ela deveria primar a prevenção, né? A promoção da saúde, não o cuidado com a doença. Tem muita gente que só procura o médico quando está assim nas últimas, né? Na hora que não está se aguentando mais, agora vou ter que ir lá no doutor porque não estou bem aguentando mais. O que não deveria acontecer. Na verdade, deveria ter essa consciência de que você disse, né? As pessoas têm, na verdade, que procurar se prevenir e não remediar depois que a coisa já está feia. Olha, doutora Carolina Salviano, eu agradeço muito a sua participação aqui. Ela que é diretora clínica do Hospital São Nicolau. A gente falou aqui do problema, da dificuldade do hospital no problema do credenciamento aí para algum serviço de alta complexidade. A gente espera que a região obtenha sucesso, que vocês o tenham, porque se vocês conseguirem, com certeza a região também vai ter. E claro, fique já o convite para voltar em outras oportunidades aqui. Muito obrigada e vamos voltar sim. E o DM Entrevista fica por aqui, você continue na nossa programação. Tchau, tchau, gente, até o próximo programa.